Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui novamente com vocês, né? Você que já esteve no sábado, a gente estava junto aqui no Encontro de Casais, hoje pela manhã, e é sempre uma alegria, né? É recíproco esse carinho por essa igreja, né? A gente fica sempre feliz de poder rever alguns, de conhecer outros, de ver aquilo que nós falamos pela manhã, que Deus tem feito nessa igreja, né? Eu acompanho aí nas redes sociais, conversando com o pastor Jefferson, e fico muito feliz de ver aqueles que têm sido acrescentados aqui na igreja, né? Como o Jefferson já falou, eu sou pastor ali da Igreja Batista em Calcaia do Alto, em Cotia, né? A igreja me liberou esse final de semana aqui para estar com vocês, né? E eles estão ali, deve estar agora já na reta final do culto, que o culto lá começa às 18, mas é muito bom, como disse, estar aqui, né? Deus é bom, Deus nos deu duas filhinhas que é a cara da mãe e por isso é bonita, né? Mas Deus tem cuidado de nós. Eu quero pensar com vocês nessa noite num tema: missão conforme o mandato de Jesus Cristo. Nós falamos no sábado sobre um tema que é a questão da família e o tempo. Nós falamos hoje pela manhã sobre perdas e recomeços, e eu quero pensar nessa temática com você. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, também saúdo você aí, desejo uma boa noite, saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero pensar nesse tema: missão conforme o mandato de Jesus Cristo. Um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 28, versos de 16 a 20, mas é importante nós colocarmos e traçarmos um plano de fundo aqui, porque esse Jesus que transforma a nossa vida, essa vida de recomeço, também existe uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de testemunhar desse Evangelho, de viver esse Evangelho, de refletir esse Evangelho. O John Stott, pastor e escritor, ele afirma assim: sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, mas também inconcebível. A Bíblia impõe-nos a responsabilidade de evangelizar o mundo, dá-nos um evangelho a proclamar, diz-nos como fazê-lo e declara-se o poder de Deus para a salvação de cada crente. Diz ainda o John Stott que o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Sempre que o cristão perde a confiança na Bíblia, seu zelo pela evangelização acaba se dissipando. Inversamente, se ele estiver convencido acerca da Bíblia, estará também determinado a evangelizar. A Bíblia nos dá essa missão, a Bíblia nos dá essa tarefa de proclamarmos, de vivermos, de refletirmos esse Evangelho. E o texto que nós vamos ler, de forma geral, está falando ali do contexto da aparição de Jesus aos seus discípulos, os 11 já agora sem Judas Iscariotes, que vão para Galileia, para um monte, para um local que tinha sido indicado por Jesus, e ao verem Jesus ressurreto, o adoram. Mas é interessante que o texto diz que alguns duvidaram. E Jesus, ele fala então da sua autoridade que havia recebido do Pai, da sua posição de soberania absoluta, e dá uma ordem para que eles vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos lá, Mateus 28, a partir do verso 16. Olha o que nos diz o texto. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante que quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós nos deparamos com os relatos das aparições de Jesus após a sua ressurreição. Mas nos parece que esses seguidores, esses discípulos, cada um por seu motivo,
demonstrou uma certa incredulidade na ressurreição de Jesus, assim como o texto que nós lemos. E nós precisamos nos lembrar e criar um pano de fundo aqui, que a nossa convicção cristã, não necessariamente nesta ordem, ela é formada por alguns elementos. Primeiro, nós temos um convencimento racional, a experiência própria que nós temos da nossa caminhada com Jesus, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a testificação do Espírito Santo, o testemunho dos cristãos. E nós nos tornamos cristãos através do testemunho daqueles que viram e creram. Os apóstolos, o ouvir a palavra de Deus pela atuação do Espírito Santo, que dá testemunho de Jesus e que age por meio da atuação na consciência do homem e no testemunho da verdade divina, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e aplicando isso na vida do indivíduo. E a salvação, aplicar isso na vida do indivíduo e a salvação que Cristo nos dá, e nós estamos então sendo agora conduzidos até alcançar a estatura completa de Cristo. A decisão por crer em Jesus, ela é um fruto de uma fé, é fruto de fé e de uma vivência com Ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, antes de entrarmos no texto, é que a grande comissão de Jesus, ela não foi dada a grandes heróis, a grandes gigantes espirituais, perfeitos. Porque às vezes a gente olha para o texto e fala assim, poxa, Jesus está comissionando gente perfeita, Jesus está comissionando aqueles que andaram com eles, mas aqueles que andaram com ele, quando ele ressuscita, alguns duvidam. A grande comissão de Jesus não foi dada a gigantes espirituais perfeitos, mas a um grupo de discípulos, a um grupo de aprendizes, devotos ao seu Senhor, mas que também eram cheios de falhas, eram imperfeitos. Que diante da ressurreição, por exemplo, alguns adoraram e outros duvidaram, alguns prostraram-se e outros foram cercados por uma descrença. Os discípulos não eram muito diferentes de nós. Eles lutavam contra a incredulidade, eles lutavam contra o orgulho, eles lutavam contra a arrogância, como todo ser humano caído. É interessante que quando nós lemos a caminhada dos discípulos com Jesus, nós vemos que às vezes faltava-lhes o entendimento espiritual, outras vezes faltava humildade entre eles, ainda outras vezes eles careciam de fé, de comprometimento. Essa é a marca da caminhada desses camaradas muitas vezes com Jesus. E eles só foram transformados naquilo que nós poderíamos chamar, numa versão mais moderna, de vasos de honra, porque o oleiro os moldou. Isso foi obra exclusiva do oleiro. A história da obra de Deus é a história dele usando pessoas indignas e moldando-as para serem usadas por ele, como o oleiro modela o barro. Então, se você chegou aqui nessa noite e você olha para esse texto e você fala assim, isso aqui é para aqueles que decidiram sair da sua casa, decidiram dedicar a sua vida de forma integral para a obra missionária, eu quero dizer que sim, é para essas pessoas, mas também é para mim e para você. Eu costumo dizer que algumas agências missionárias chegarão em lugares e vão chegar em lugares e nós precisamos participar disso que nós não chegaremos. Mas muitas agências missionárias não chegarão no lugar que você está. Não vai estar na empresa que você está. Não vai estar lidando com aquele grupo de pessoas que você está. Então esse chamado de evangelizar, esse chamado de testemunhar, ele é para cada um de nós cristãos. O nosso relacionamento com Deus nos leva a adorá-lo. O nosso relacionamento com o próximo leva a essa mutualidade, a edificação, o crescimento espiritual. Mas nós temos um comprometimento e um relacionamento com o mundo em que vivemos, e é ali que a gente tem que testemunhar. Mas pastor, eu sou cheio de defeitos, os discípulos também eram.
Eu às vezes não sei como falar, eu às vezes não sei como me portar. Os discípulos também muitas vezes não sabiam. E é diante então desse cenário de incredulidade, desse cenário de que alguns adoram e outros não, que Jesus se dirige aos discípulos e declara: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto bastante conhecido, como já dissemos, e chamado tradicionalmente da Grande Comissão de Jesus. Cristo veio ao mundo e cumpriu a sua missão, e antes dele voltar para o Pai, ele entregou aos discípulos essa grande comissão. E nessa grande comissão ele destaca 3 partes que estão interligadas e que vai servir aqui para a nossa base da reflexão. Primeiro, ele afirma a sua autoridade. O texto há uma afirmação da autoridade de Jesus, há um mandamento sobre a missão e há uma promessa que Jesus estaria presente. O texto começa aqui a partir do verso 18, dizendo que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele ressurreto, ele recebe do Pai uma posição de soberania absoluta, e essa soberania, essa autoridade, denota a concessão divina do seu poder e da sua autoridade para agir. É interessante como esse tema da autoridade de Jesus já havia ficado evidente ao longo do Evangelho descrito, por exemplo, por Mateus. Vá comigo lá para Mateus 7, 29, quando há a conclusão ali do Sermão do Monte. Verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A sua autoridade já estava evidente, já era demonstrada no seu ensino. Se você avançar mais algumas páginas, Mateus 9, de 6 a 8, a sua autoridade demonstrada através da sua capacidade de perdoar pecados, 9, de 6 a 8. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 10, 1, Jesus delega autoridade aos seus discípulos quando os envia para a missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidade. Então, esse tema da autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus recebe do Pai e a autoridade que Jesus delega aos seus discípulos, está presente nos ensinos do Novo Testamento. E agora ressurreto, a Bíblia nos diz que ele foi exaltado à mais alta posição do universo, com a sua autoridade no céu e na terra. Jesus, ele demonstrou a sua autoridade divina durante o seu ministério, e agora, depois da ressurreição, Jesus, ele assume uma autoridade cósmica que dá base para a missão universal, que ele em seguida vai anunciar aqui no texto. A comissão de Jesus baseia-se em sua autoridade absoluta. Se você for lá para Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 9 a 11, ali vai descrever que após a humilhação há uma exaltação de Cristo, e Paulo vai dizer assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo foi exaltado para a maior posição possível. Deus o exaltou a uma posição superior
comparada àquela que ele detinha antes, quando era então uma forma de Deus. Ele tem uma posição. Mesmo quando ele, sendo Deus, assume uma natureza humana, não deixando de ser Deus e vivendo entre nós, quando ele morre, ressuscita, Deus o exalta à mais alta posição. Deus o Pai enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele recebe o nome de Senhor. E esse termo que Paulo usa lá em Filipenses para Senhor, na tradução hebraica do Antigo Testamento para o grego, é o nome pessoal utilizado para Deus. Jesus é o Senhor e dono de toda a vida. Então esse Senhor, esse que tem autoridade, tem uma base para delegar aquilo que ele vai começar a dizer a partir de agora. E aí ele então diz sobre a tarefa missionária da igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. Ou talvez vide, portanto, fazei discípulos. A missão, queridos, implica que o discípulo de Cristo deve ir. Outros dizem, e aqui está uma discussão, mas que a tradução melhor poderia ser indo, ou enquanto estão indo, por uma questão verbal da tradução do grego aqui. O fato é que existe uma ordem de fazer discípulos. E a ordem de fazer discípulos não está vinculada a um cumprimento casual ou circunstancial. Esses discípulos deveriam sair e levar a mensagem para as nações. E quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para esse termo muito comum nos nossos dias, discipulado, nós vemos que o discípulo ou discipulado é um termo bíblico, mas que parece que nos últimos anos, com o crescimento do mundo digital, virou que meio que um termo da moda. Não tem como você olhar alguma coisa e não ver que o termo é discipulado. E discipulado, de fato, ele é bíblico. E aí eu já li bastante sobre isso, e eu lendo sobre isso, alguns acham que discipulado tem que ser 1 a 1, outros não conseguem descobrir o que é o método, o que é a essência, e aí há uma discussão interminável sobre isso, e as pessoas se perdem na discussão. Mas qual é o significado bíblico de fazer discípulo? Qual é o significado das Escrituras dentro do contexto de Mateus que escreve aqui para nós? Fazer discípulos, queridos, significa levar alguém a experimentar o tipo de relacionamento com Jesus que o discípulo já possui. Fazer discípulos é eu ter um relacionamento íntimo com Jesus, pegar outra pessoa que deseja ter esse relacionamento e fazer com que ele tenha o mesmo relacionamento que eu tenho com o Mestre para a sua vida. É uma relação de seguidor com o Mestre, é um relacionamento de identificação, de obediência, de compromisso com o Mestre. Fazer discípulo não é pegar uma cartilha e achar que a essência é ler uma cartilha junto e aquilo a gente está fazendo um programa de discipulado que pode envolver isso. Fazer discípulo não é fazer um curso de 3 meses com alguém e achar que aquilo é um discipulado. Fazer discípulo não é mandar na vida de alguém e dizer que tudo que ele precisa fazer, ele tem que prestar conta para vocês. Não! Biblicamente, fazer discípulos é eu, sendo discípulo, ter um relacionamento com o Mestre e levar outras pessoas a terem esse mesmo relacionamento com o Mestre. E isso inclui todas as esferas da nossa vida. Isso inclui aquele que se dedica, que está dedicado ao ministério como missionário, mas inclui também cada um de nós. É o pai e a mãe que precisam ensinar o seu filho a ter o mesmo relacionamento que ele tem com Jesus, para que o filho cresça, aprendendo a amar a Deus, aprendendo que ele é um pecador e que ele precisa da graça salvadora de Jesus.
Essa é a essência do discipulado. O discipulado é a maneira que nós aprendemos e que nós crescemos nesse processo de nos tornarmos semelhante a Cristo. E se você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. E que o que se espera é que você seja cada vez mais, você e eu, semelhantes a Cristo. E discipulado é esse caminhado para viver, para caminhar, para viver e para seguir Jesus. A palavra que Mateus utiliza aqui, que também é utilizada em outros textos da Bíblia, uma expressão grega, o seu significado traz a ideia de alguém que ouviu o chamado do seu mestre, resolveu unir-se a ele e tem agora um sentido de um relacionamento maior entre o mestre e o aluno. Eu gosto de uma definição do Ricardo Agreste, em que ele diz assim: discípulos de Jesus são homens e mulheres que compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e ao perdão de Deus oferecido na cruz e se tornaram então na história seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Queridos, seguir a Jesus é aceitar um relacionamento pessoal de amor. É assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que o ama profundamente, ao ponto de dar a sua vida por você. E fazer discípulos significa trazer outras pessoas à escola de Jesus, incluí-las entre os seus seguidores. Por isso nós precisamos pregar esse evangelho de salvação. Algumas pessoas transformam o discipulado de uma forma muito simples. Fala, não precisa de estrutura, não precisa de um método, não precisa de um modelo, e de uma certa forma, dentro de um contexto, talvez não precise. Mas à medida que vai crescendo, talvez precisa de um método, de um modelo, mas a gente precisa entender o que é essência e o que é método e modelo. E a essência é: eu sou um seguidor e eu levo o outro a seguir Jesus como eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Essa é a essência do discipulado, queridos. Quem que precisa fazer isso? Somente aquele que um dia levantou sua mão, a igreja comissionou e enviou, e a gente tem orado, ajuda financeiramente, somente esse? Ou cada um de nós precisamos atuar nesse processo? Somente aquele que alguns usam o termo discipulador, somente esse? Não, cada um de nós precisamos a começar na nossa casa. O como os nossos filhos nos veem como um discípulo de Jesus. Qual o exemplo que nós damos na nossa casa como um seguidor do Mestre? Como as minhas filhas olham para mim e olham para o Bruno e falam assim: como que o Bruno tem seguido Jesus? Como é o relacionamento do Bruno com Jesus? Como eu quero aprender desse Jesus com o meu pai? Essa é a essência do discipulado, queridos. A essência é olhar para Ele, segui-lo, ser semelhante a Ele, para ser igual ou parecido com o Mestre. E eu conduzo outros para seguir nesse mesmo processo. O chamado mais importante da nossa vida é seguir Jesus. E ao segui-lo, ajudarmos a outros a segui-lo, a amadurecerem e a crescerem na vida cristã. A gente precisa ter esse entendimento, querido, que a gente precisa ser moldado à imagem de Cristo Jesus e precisa pegar na mão de outros. E pegar na mão de outros significa que alguém já está comendo uma lasanha, mas outros estão no leitinho, e você vai ter que dar o leitinho. O problema não é dar o leitinho para quem está na fase do leitinho. O problema é que muita gente já não deveria mais estar no leitinho e ainda está tomando o leitinho. E aí a gente, como discípulo de Jesus, precisa conduzir as pessoas nesse processo, precisa amadurecer, precisa abandonar isso, precisa deixar isso, que você e eu nos tornemos cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. A missão que Deus nos deu
consiste em reproduzir o que somos, discípulos. Nós precisamos ser obedientes ao ensino de Jesus. Discípulo não é alguém que já aprendeu. Discípulo é alguém que está aprendendo sempre. Discípulo é alguém que às vezes duvida. Discípulo é alguém que às vezes a sua fé balança um pouco. Discípulo é alguém que diante da ressurreição, alguns adoram e outros não. Discípulo é alguém que está sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. Querido, não espere você ser alguém perfeito para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Viva o Evangelho de Jesus naquilo que Ele já tem moldado na sua vida. Estava no culto de oração da nossa igreja quarta-feira, e o irmão, o senhorzinho da nossa igreja, pedindo oração, algumas questões do casamento. E aí eu brinquei, no momento, para quebrar um gelo, 64 anos de casado, meus irmãos, e pedindo para que Deus mudasse algumas coisas nele. E eu falei, irmão, com 64 anos não mudou ainda, não é perfeito, porque perfeito só vai ser lá na glória. Se a gente ficar esperando a perfeição para a gente ser um discípulo de Jesus, queridos, a gente vai passar essa vida e não vai conduzir outros, porque perfeito nós só seremos lá. Isso não significa que a gente tem que se contentar com as nossas imperfeições e com os nossos pecados, mas nós estamos sendo moldados, forjados, lapidados, transformando-os em vaso de barro em vaso de honra. Porque o oleiro nos molda, não porque tem méritos em nós, mas pelo Evangelho que nós levamos. Mas o Mateus continua aqui descrevendo as palavras de Jesus, e ele diz assim: vão, indo, e façam discípulos de todas as nações, mas batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo compreende batizar e ensinar. Existe, dentro do contexto e da interpretação desses versos, a ideia de batizar e ensinar especifica o que está sendo envolvido em fazer discípulos. Fazer discípulos e não inserir ele no corpo. Fazer discípulo e não mostrar para ele que ele precisa estar inserido no corpo, que ele precisa testemunhar publicamente e ele ser ensinado, tem alguma coisa errada nesse processo. Fazer discípulo, queridos, não é a gente encher a igreja de gente e fazer festa de multiplicações o tempo todo, embora isso possa fazer parte de um processo. Fazer discípulo significa o corpo está crescendo, a igreja está crescendo, as pessoas estão sendo batizadas porque estão entendendo o Evangelho, porque isso pressupõe o discipulado. Batizar e ensinar são dois aspectos desse discipulado. O batismo, queridos, vocês sabem disso, mas só para introduzir aqui, dentro do que eu vou explanar, é esse rito de iniciação e representa e identifica o compromisso com Jesus Cristo, morto e ressurreto. Jesus, ele estabelece o batismo com o seu significado através da obra redentora de Cristo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito marca o seu ingresso, a sua entrada na comunidade de discípulos. É como se fosse o seu passaporte, dizendo: agora você é um discípulo do Mestre. Você testemunha publicamente: eu morri com Cristo, eu fui crucificado e agora eu vivo para uma nova vida. E o meu ingresso é o meu batismo. Mas batismo não é porque você chegou num lugar e você está vendo o negócio se multiplicar. Não, batismo exige arrependimento, batismo exige fé, batismo exige convicção de quem Jesus é, do que Ele fez por mim e como eu desejo viver agora essa nova vida. É um símbolo que aponta uma realidade, ou uma realidade maior que testifica a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E é interessante que Jesus aqui, queridos, agora ele coloca para os seus discípulos um novo papel. O papel que antes era exclusivo do Mestre, agora ele delega para eles: agora vocês também vão e ensinam.
Ele delega essa responsabilidade para os seus discípulos. Vocês ensinam. E Jesus diz o que eles devem ensinar: a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. O fazer discípulo, queridos, implica conduzir pessoas para uma vida em que os mandamentos de Jesus são observados, são praticados e obedecidos. A obediência ao caráter ético do discipulado de Jesus. Eu gosto que de pensar e ler sobre o ministério de Jesus, os evangelhos mais especificamente, que descreve isso, e eu fico isso me intriga, sempre me intrigou, como Jesus, diante daquele cenário de fariseus, de falsos, dos mestres da lei, como Jesus, ele não ensinava de uma forma que ele queria só despejar informação, com base nos seus títulos. Como Jesus, ele ensinava como uma base que ele não queria cumprir uma escala de ritual daquele contexto, ou trazendo para um contexto mais contemporâneo, uma escala nossa de domingo na EBD. Como Jesus, ele ensinava para transformar vidas. Quando nós vemos o texto que nós lemos do término do Sermão do Monte, como aqueles camaradas ficam admirados com o ensino dele, porque ele não queria despejar uma longa lista de pode e não pode, mas como eles deveriam viver a partir daquele momento que estava chegando o reino de Deus no meio deles. Havia uma grande diferença da forma que Cristo ensinava e os mestres, os escribas, os fariseus do seu tempo ensinavam. Nós temos falado, e nós vamos fechar domingo que vem, 2 meses nós estamos falando lá em Calcaia sobre as parábolas de Jesus. E nós fizemos um recorte de algumas parábolas, e é interessante quando você olha, por exemplo, para a parábola da ovelha perdida, e você tem depois a parábola das moedas perdidas, e a parábola do filho pródigo, e como Jesus está combatendo a religiosidade daquele povo. Como Jesus está sendo criticado por comer com pecadores, que eram aqueles que não tinham a capacidade de decorar a lei, de viver a lei do tempo deles, ou eram os imorais. Como Jesus está comendo com os publicanos, que eram os cobradores de imposto corrupto, e as pessoas olham, e aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, Jesus conta a parábola do filho pródigo, da moeda perdida, do filho pródigo, mas como Jesus está combatendo o coração daqueles camaradas. Quando a gente olha dentro do contexto, e você olha, por exemplo, a rejeição do irmão mais velho pela volta do filho, você vê claramente Jesus combatendo a dureza do coração daquele povo. Porque eles criaram e eles colocaram a religião dentro de uma caixa, e eles falaram: é isso aqui. E hoje, muitas vezes, quando nós olhamos para discipulado, quando nós falamos de ensino, nós colocamos dentro de uma caixa, eu tenho essa tendência, você tem, e dizemos: é isso aqui. E muitas vezes Jesus nos desafia a viver além disso aqui. É olhar e falar: poxa, como que a gente pode ensinar nesse tempo? Como que a gente pode sair desse formatinho quadrado de discipulado e ir para uma essência bíblica e viver isso na prática? Esse é o desafio para nós, queridos. Porque formato tem um monte para vender, para a gente comprar aí e buscar ajuda. Alguns bons, outros não tão bons assim, outros a gente precisa descartar. Mas qual é a essência? Quando nós olhamos para o ensino bíblico, ele existe para a formação espiritual, para a construção do nosso caráter, e a Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo. Esse é o ensino que nos torna preparado para toda boa obra. O
O conhecimento da palavra de Deus, querido, deve nos levar a uma transformação de vida. Por exemplo, você vem na EBD, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou construindo um pensamento com vocês. Você vem na EBD, o quanto você se dedica para aquilo que você aprende na EBD? A revistinha que você pega, quanto você lê dessa revista? O quanto você traz de dúvidas para os professores? O quanto você provoca os professores a dizer, não dá, a gente precisa se capacitar mais. Pastor, preciso de um livro aqui, porque eu não sei responder essa pergunta. O quanto você está sendo incomodado pelo ensino que você está aprendendo, queridos? Eu liderei ensino um tempo na igreja e eu falava muitas vezes, a gente precisa deixar os nossos professores rendidos. Não exposto, mas rendido no sentido de o cara perceber que ele não pode se acomodar. Porque se não tem, o professor ele se acomoda, se ele quiser. Fala assim, até aqui eu sei, a igreja está nesse nível, então vem aqui, traga uma informação e vamos que vamos. Não, a gente tem que apertar os caras. Por quê? Porque o ensino que vai nos transformando nos leva à pergunta, por que Jesus disse isso? Por que alguns, depois de caminhar tanto tempo com Jesus, duvidaram da ressurreição de Jesus? Por que eles estavam na Galileia e a gente relaciona isso com os outros evangelhos e vê que parece que a gente precisa colocar uma ordem ali? Entenderam? A gente precisa ser curioso. Por que eu preciso ser a imagem de Cristo Jesus? Por que eu preciso ser transformado a cada dia? Parece óbvio, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que é isso que Jesus quer de nós. Eu gosto de uma expressão do Agostinho, teólogo e filósofo lá do primeiro século, quando ele diz em um dos seus livros, a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza que te amo, feriste o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Queridos, quanto que a palavra de Deus, essa palavra que nós temos a responsabilidade, portanto vão, façam discípulos, batizando, ensinando, o quanto isso tem penetrado dentro de nós, queridos. O quanto isso nos fere, o quanto isso nos faz, eu estava conversando com o Lucas ali, olhar para a realidade da igreja e falar, poxa, como que a gente vive e estrutura um ensino. Mas há uma terceira e última, e com isso eu finalizo, verdade nesse texto, é que a presença de Jesus é a garantia do êxito da missão. Jesus ele promete estar com seus discípulos na missão todos os dias até o fim dos tempos. Ele diz, eu estarei sempre com vocês. Uma presença permanente e constante, e essa presença espiritual entre os discípulos é um estímulo para que a missão venha a ser cumprida. Jesus não estava só presente ali quando ele estava ordenando isso para os seus discípulos. Jesus não está somente presente quando alguém se sente incomodado e entrega, sendo confrontado, entrega a sua vida para viver missões no campo. Jesus também está presente quando Ele te manda e te envia para conversar com aquele colega lá no trabalho. A nossa missão, queridos, é muito mais abrangente. Jesus não apenas promete que um dia seremos ressuscitados com Ele para a vida, como nós aprendemos nas Escrituras de uma forma geral, mas Ele promete que Ele sempre ministra a nós, onde Ele está ao lado de Deus. Tudo que a igreja precisa para o cumprimento da missão está à nossa disposição. A presença de Jesus não está restrita à tarefa missionária da igreja, mas ela é uma garantia estimulante para a missão dos seus discípulos. Essa promessa de Jesus que estará presente no meio dos seus discípulos continua válida para todas as épocas. Cristo prometeu estar com a sua igreja todos os dias em que ela existir. Por isso, queridos, como igreja, como o povo de Deus, nós precisamos cumprir esse chamado missionário, enquanto a sua igreja é conduzida ao destino final. Deus deixa evidente isso para nós nas Escrituras,
Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vemos esse mover, esse agir de Deus no mundo, na história, resgatando o homem caído, perdido pelo pecado, transformando a nossa vida e nos inserindo no corpo, na igreja. E a igreja, queridos, tem essa responsabilidade, a formação de discípulos de Jesus, para que cada um desses discípulos, que somos nós, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, na nossa forma de pensar, agir, enfim, na nossa maneira de viver, impactando e influenciando a nossa sociedade, a sociedade em que vivemos. E nós precisamos fazer isso, porque a igreja é essa comunidade formada por aqueles que com arrependimento e fé entenderam, responderam às boas novas do reino, a boa notícia do evangelho, que tem como base regra de fé e prática a palavra de Deus, mas é uma comunidade que recebeu a comissão para que essas boas novas se tornem conhecidas às outras pessoas. Esse evangelho define a missão e o chamado da igreja de tornar conhecido o reino de Deus. Será que nós temos feito isso, queridos? Me permitam contar uma história pessoal aqui para ilustrar. Uma vez, nesse meu processo de seminário, de estar sendo conduzido para o ministério pastoral, eu tomei a decisão de sair de uma empresa que eu trabalhava. Uma empresa que fez uma gestão que durante um período fez mal para a minha saúde, e eu tomei a decisão de sair. Eu e a Daísa conversamos, entendemos que era o tempo, e eu cheguei para a minha chefe em fevereiro, dizendo que no dia 31 de maio eu saía. Eu avisei 4 meses antes. E ela falou: tem certeza? Tem tal. Eu falei: eu cumpro. Saí. Mas sabe o que aconteceu naquela empresa, queridos? Essa minha chefe, ela tinha um estilo muito duro, e ela criou inimizade com algumas pessoas, e comigo nós tivemos dificuldade no começo, mas depois tudo caminhou bem. E em um determinado momento, perto desse prazo que eu tinha dado, o meu diretor me chamou para conversar. Ele falou: eu queria saber por que você está tomando essa decisão, o que tem te levado a isso, tal. Conversamos, e eu expus as minhas questões ministeriais para um diretor. Como que o cara vai entender isso? E sabe qual foi a palavra dele para mim? O diretor falando isso: vai com Deus e ora por mim. Queridos, um missionário não vai chegar ali onde eu estava, nessa conversa com o diretor, não desmerecendo, obviamente, o trabalho dele, mas nós, com a nossa responsabilidade, é nós lá que vamos refletir esse evangelho. Talvez esse cara um dia vai falar: eu tive um cara que trabalhava comigo que falou que queria sair porque ele ia ser pastor. Sei lá, o cara talvez não entenda. Mas são aspectos como esse, estou ilustrando de uma forma simples, que a gente começa a mostrar a nossa evidência de que nós temos um chamado. Você olhar para o seu chefe e falar assim: eu estou largando a minha carreira porque eu estou obedecendo um chamado e vou cumprir a minha vocação. Você fala: isso parece loucura, mas isso reflete o amor que nós temos pela palavra do Senhor. Ninguém na sua empresa tem vergonha de falar o que vai fazer esse feriado, mas muitas vezes nós temos vergonha de dizer que nós vivemos um final de semana agradável na presença do Senhor. Você dizer: no sábado, como foi seu sábado? Eu tive um encontro de casais, refleti um pouco mais sobre o meu tempo com a minha esposa, com o meu esposo. Como foi seu domingo? Eu estava na igreja no domingo, eu tive a alegria de estar na igreja no domingo. Mas a gente tem vergonha, óbvio, tem contexto e forma de falar as coisas, mas esse evangelho, queridos, precisa queimar aqui dentro, para que a gente vá indo por onde Deus enviar. E se Deus te separou para uma obra missionária, se dedica a isso, mas por onde Deus te enviar, você anuncia as boas novas do reino de Deus. Esse Deus que transforma, esse Deus que perdoa, esse Deus que redime. A gente precisa, isso precisa queimar no nosso coração. Isso não pode estar lá só para os 11, tem que estar hoje aqui. Vão e indo, façam discípulos. Ensine.
Aí você fala, batiza não é prerrogativa minha, mas traz para o pastor batizar. Ensine, envolva, estou brincando, envolva na igreja, para que ele entenda essa responsabilidade de testemunhar. E aí Jesus diz, porque eu estou presente com vocês, eu estou presente lá na empresa, eu estou presente aqui na igreja, eu estou presente por onde eu te enviar. Os seguidores de Jesus, queridos, têm a missão de tornar conhecido o reino de Deus por todo o mundo. A missão da igreja é tornar conhecido as boas novas do reino de Deus. Esses discípulos, esses camaradas, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos, nós vemos, obviamente, o Espírito Santo agindo na vida deles, mas nós vemos a obediência deles à palavra de Deus. Falhos, nenhum era super-herói, nenhum era não pecador, a não ser o Cristo Jesus. Todos eram pecadores como nós, mas cumpriram a sua missão. A grande comissão de Jesus não foi dada a grandes gigantes espirituais, repito, perfeito, mas a um grupo de discípulos, aprendizes, devotos ao seu Senhor, mas que também era cheio de falhas e imperfeitos, que diante da ressurreição de Jesus, alguns o adoraram e outros duvidam, alguns prostram-se e outros foram cercados por uma descrença. E Jesus olha para aqueles camaradas, esses camaradas, para mim e para você, e fala sobre a tarefa missionária da igreja. Vão, façam discípulos, reproduzem o que nós somos, discípulos. Nós precisamos ser obedientes ao ensino de Jesus. Repito, discípulo não é alguém que já aprendeu, mas que está aprendendo sempre. Batizem, ensinem, mas vocês têm a minha presença garantida para o êxito da missão. Queridos, a igreja é essa agência promotora da mensagem de Jesus para todos os povos. É ela que anuncia e vive o Evangelho de Cristo, para que o resultado seja a salvação de muitos por ouvir a palavra de Deus. A igreja é essa sinalizadora do reino de Deus, fazendo com que o reino de Deus se torne visível em nossa vida, por meio das nossas ações e das nossas palavras. E a minha pergunta para você, e eu quero orar com você, é como você tem vivido isso na sua vida? Você está esperando uma revistinha cair no seu colo? E nada contra isso, tá? Mas você está esperando uma revistinha cair no seu colo, num formato para você dizer, agora eu faço discípulos? Você está esperando alguém dizer para você e falar, você precisa deixar seu trabalho para você fazer discípulos? Ou você está entendendo que você tem essa função para fazer isso, por onde Deus te enviar? A começar lá na sua casa, aos seus filhos, vendo você, marido, como você trata a sua esposa, você, esposa, como você trata seu marido, como vocês amam a Deus. E ali nascendo um pequeno aprendiz, um seguidor do Mestre. Porque ser discípulo no meio de um monte de discípulos é muito fácil, não é? É fácil. Mas ser discípulo, onde às vezes o monte de discípulos não está junto, a gente está lá sozinho, 2 discípulos, marido e mulher, com seus dilemas da vida, não é tão fácil. Ser discípulo na igreja, ser luz, onde essa luz bonita clareia a gente aqui, é fácil. Ser luz no monte de um lugar cheio de luz é fácil. Mas ser luz, lá onde tem escuridão, tem trevas, e você refletir a luz de Jesus não é tão fácil. Nós precisamos da presença de Jesus. É lá que a gente precisa viver. É lá que a gente precisa ser sal, ser luz. E Jesus nos deu essa missão. Que a graça de Deus nos ajude. Vamos orar? A permanecer firme nessa missão que Ele deu para cada um de nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo tempo de reflexão na Tua palavra, que nós muitas vezes nos tornamos tão limitados diante dela, Pai. Esse texto que nós lemos tem uma profundidade rica, que
o tempo não nos permite, mas que influencia vários aspectos. E o que nós quisermos destacar, e o que o Teu Espírito Santo tem falado conosco nessa noite, é algo mais prático, para a gente viver esse Evangelho, Pai, do Senhor, por onde o Senhor tem nos enviado. Pai, que a gente possa ser esse aprendiz, essa cópia do Mestre, e viver, ó Pai, esse verdadeiro Evangelho, a começar na nossa casa, Pai. Marido, mulher, filhos, nosso trabalho, ó Pai, na escola por onde estudamos, ó Pai, na nossa vizinhança. Mas a verdade também, ó Pai, e a beleza da história da igreja, da Tua palavra, é que ao longo do tempo o Senhor também chama e separa pessoas para sair de um lugar e ir para outro, para se dedicar num campo exclusivo, para lá ser testemunha do Seu Evangelho. E talvez aqui nessa igreja o Senhor tem chamado e tem preparado alguns para viver isso, essa realidade de viver a exclusividade, de ir e fazer discípulos, de anunciar. Mas todos nós, ó Pai, temos essa missão de por onde o Senhor nos enviar, viver o Evangelho e ensinar outras pessoas a viverem esse Evangelho de Cristo Jesus. Pai, que a gente possa viver isso de acordo com a Tua vontade, que a Igreja Batista Nova Canaã aqui continue entendendo o que o Senhor deseja para essa igreja nesse tempo, e para aquilo que o Senhor ainda tem como propósito dessa igreja, até que o Senhor volte para buscar o Teu povo. Que essa igreja continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, proclamando essa mensagem do reino de Deus. Que daqui, ó Pai, saiam grandes homens do Senhor, grandes mulheres do Senhor, ó Pai, que entenderam a missão do Senhor para as suas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe.